Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre viver em Cristo e suas promessas. Mas antes eu tenho que falar de algumas plataformas essenciais para qualquer ser humano, que são os valores e os costumes. Antigamente podemos observar que entre os 25 anos atrás, os valores já estavam se perdendo, mas antigamente, na época do meu paizinho, de 85 anos, que tanto amo quanto a minha mãe, principalmente na época do meu pai, que Deus prolongue seus dias, os valores eram algo imutável. Um exemplo a ser dado, uma certa vez o vizinho viu ele, garoto, com a perna enfaixada jogando bola. O vizinho disciplinou a ele. Nesta época a educação tinha um valor altíssimo, como se fosse a marca da família. Os valores e os costumes atuais. Numa paráfrase, os dias atuais são ruins. Todo mundo assustado, cada um no seu nível, não sabe se vai ser mandado embora do seu serviço, as preocupações com seus filhos, tanto na segurança, mas também com atos libidinosos. A tecnologia cada vez mais perto e as pessoas cada vez mais longe. Aqui no Brasil, se uma pessoa enfermo entrar numa condução onde todos os lugares estiverem ocupados, certamente, se não houver ali uma alma que se sensibilize, esta pessoa irá penar até o seu destino. Hoje em dia, vemos crianças assaltando armados, sem habilitação para conduzir, cada vez mais pessoas entrando no oculto para se proteger. Quero aqui lembrar a vocês que não estou fazendo o papel dos direitos humanos, onde principalmente essa turma está sempre do lado errado, mas sim tentando expressar como o mundo está hoje. Dando o exemplo da guerra da Síria, que começou em 2015 e até hoje não terminou, e atingiu em cheio a população civil, estimada em 24 milhões nos primeiros 5 anos. Fonte www.todamateria.com.br. Países que prefiro não citar, ganhando milhões, armando o povo de lá, que disputam poder, fora outras fortes nações, sempre com seus interesses. Agora vamos deixar esse assunto e começarmos a palavra de Deus para alimentar a nossa fé. Mas antes de começar, temos que buscar os valores, a educação, o respeito perdido e principalmente o reino de Deus. A maior prova do amor de Deus está em João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. As propostas de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 ao 2, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Continuando com as propostas de Deus, em Romanos 4, no versículo 25, diz assim: e ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Em Romanos 6, capítulo 14, continuando as propostas de Deus: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta passagem é referente ao versículo anterior, onde Paulo por 3 vezes rogou ao Senhor para que tirasse o espinho da alma dele, e Jesus assim o respondeu. A resposta de Jesus para Paulo está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A palavra de Deus amansou o coração de Paulo. Continuando com as propostas de Deus,
No livro de João, capítulo 16, do versículo 13 ao 15, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou a ele anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e eu vou a ele anunciar. As promessas de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8, no versículo 25 a 26, diz assim: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continuando com as promessas de Deus, no livro de Romanos capítulo 8, do versículo 27 ao 28, diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Continuando com as promessas de Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus se refere ao batismo. Em João, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui se trata do Espírito Santo. Continuando com as promessas do Senhor, no livro de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que Jesus nos disse. As promessas de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado fiel para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma leve introdução para um verdadeiro avivamento. Todo verdadeiro avivamento, sempre e sem exceção, está apoiado na palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade revelada ao mundo e de fato sempre foi assim. Não há sequer um problema espiritual que não seja tratado na palavra de Deus. Não há sequer uma dificuldade para o qual o Senhor não tenha uma solução. Não há uma questão que não seja resolvida. Não há nenhuma vida que o Deus que é mencionado nas páginas das Escrituras Sagradas não possa mudar. Não há nenhum coração quebrantado que suas palavras não possam curar. Não há nenhuma escuridão que a luz da glória de Deus não possa dissipar. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não pode lavar e tirar. A importância de Jesus e a cruz. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus, até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos todo o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está sempre presente e acessível, perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar
o pastor, o padre ou outro qualquer tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e a sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que Ele fará ou no que Ele pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos ter a ciência que o nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, deveremos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus, e o nosso nome entrará no livro da vida, de onde prestaremos conta no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Quero agora fazer uma analogia à terceira etapa. Quando seu coração estiver cheio do Espírito Santo, eu tenho uma palavra para você em Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? A quarta etapa, a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais ou renunciar a algo que gostemos de fazer. E isso é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que eu te peço por essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que no meio das dificuldades e das tribulações nós possamos ouvir a tua voz, nos convidando a caminhar contigo, Senhor. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas, e ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de ti, Senhor, que o Senhor esteja na tua mão, em nossa direção, e nos dê livramento. Pai, confiamos em ti.
Sei que o Senhor pode fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque o seu poder se fortalece na nossa fraqueza. Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas sem o Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti, Senhor, aguardando o Seu sinal. Nos leva a um nível maior de intimidade contigo, Pai. Nos ensina a andar, a caminhar com fé, meu Pai. Nos ensina a ser dependente do Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Pega essas pessoas agora e faz um mover espiritual para que elas possam, meu Pai, entrar no Teu reino, meu Pai, estarmos juntos naquele grande dia, Senhor. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, eu clamo pelas essas vidas, meu Pai. Eu clamo, meu Pai, pela salvação dessas pessoas, meu Pai. Que o Espírito Santo penetre no coração mais duro que tiver, meu Pai. Porque tudo pro Senhor é possível, meu Pai. O Senhor é conhecido como Deus do impossível, meu Pai. Para o Senhor não tem limitação, Senhor. Então eu te peço pela vida dessas pessoas, meu Pai. Nos leve ao nível maior de intimidade e de fé, onde nossos pés não vacilem, onde possamos escutar de forma clara a sua voz. E assim oro no nome poderoso de Jesus. Amém.